Oi, gente, graças a paz. Amém? Vamos para o momento da mensagem. E abram a Bíblia de vocês em Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Coisa boa. Vamos ler então. Diz assim. Eu estou com a versão NVI aqui. Valeu. Diz assim. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Até o versículo 14. O texto é meio forte ou não? Mais ou menos, manso, um texto manso, né? Bem manso, para não dizer o contrário. O livro de Oséias é um livro com uma mensagem muito dura. Na realidade, toda vida que eu leio Oséias, Oséias é o meu profeta preferido. Toda vida que eu leio Oséias, eu vejo como ele é assombrosamente poético. Eu vejo como ele é assustadoramente poético. A mensagem é muito dura, não sei porquê também, não sei explicar o motivo, mas eu acho Oséias, eu acho que Oséias conseguiu botar em palavras um sentimento muito bem vivido por ele mesmo. Como é que, e por quê? Por que eu estou falando isso? Para quem não sabe a história de Oséias, Oséias, ele se casou com uma mulher que virou adúltera. Ele teve filhos com ela, ele se relacionou com ela, ele amou essa mulher e essa mulher se prostituía. A mulher adúltera traía Oséias. Essa é a história de Oséias. Só que houve um momento onde existiu uma restauração de laços, onde o casamento de Oséias foi restaurado. Deus fez com que o seu profeta vivesse um sentimento semelhante ao que o próprio Deus estava sentindo em relação ao seu povo. Deus fez com que Oséias passasse por isso para que ele conseguisse sentir na própria pele um pedaço, uma parte do sentimento que o próprio Deus estava sentindo.
Deus fez com que as palavras que Oséias estivesse escrevendo não fossem palavras apenas idealizadas, mas palavras também vividas, para que um sentimento fosse repassado ao povo. E Oséias, ele fala sobre muita coisa, e se vocês pararem para ler o capítulo de Oséias, ou melhor dizendo, todo o livro de Oséias, vocês vão ver que em apenas 2 capítulos, dependendo da sua forma de interpretação, 3, nós vemos um discurso que não seja de Deus apontando pecados e condenando Israel. São poucos trechos, poucos textos onde Deus traz uma mensagem de esperança. O restante é só apontando pecado, apontando erros e falhas da nação de Israel, e Deus condenando a nação de Israel, trazendo realmente juízo e condenação. Mensagens muito duras. Eu gosto muito desse texto de Oséias. Eu tive um professor de seminário que ele sempre falava assim, sempre que a gente ia começar a aula, ele falava assim, gente, lembrem-se do texto de Oséias. A gente está estudando porque toda vida que a gente para de estudar, a gente é destruído. Porque Oséias fala, nós lemos aqui, um povo sem conhecimento precipita-se à ruína. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. O tema da mensagem de hoje é o ensino que transforma. Por que foi que eu trouxe esse texto? Porque na realidade é que Deus tocou o meu coração para esse texto. Oséias, ele fala muito sobre conhecimento, discernimento, sabedoria. Ele fala que a prostituição atrapalhava o discernimento do meu povo. Oséias fala que o povo não estava mais tendo um conhecimento suficiente, porque os próprios sacerdotes, os próprios profetas estavam caindo em prostituição e em idolatria. O povo se afastou da lei de Deus, perdeu sua identidade. Nós vamos falar sobre isso, mas Oséias fala muito sobre isso e eu gosto muito por causa disso. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. E eu quero perguntar a vocês, quais são as características de um povo que não caminha seguindo os ensinamentos do Senhor? Quais são as características desse povo? Me digam aí. Tentem imaginar um povo que caminha distante do Senhor, sem viver os ensinos do Senhor para a sua vida. Tentem pensar aí. É um povo cheio de mansidão, será? É um povo com paz no coração? É um povo onde o amor prevalece? Será que é? Não é. Outra coisa que nós aprendemos com esse pedaço do texto é de que toda a criação foi corrompida por causa do pecado do homem. A terra inteira pranteia porque o homem se afastou, desobedeceu ao Senhor. A terra inteira, toda a criação. Desde o momento onde a humanidade pecou, toda a humanidade, toda a criação, toda a terra foi preenchida por um pecado, por uma desgraça. Afastou o homem de Deus. A criação foi afastada do Senhor com o pecado. Foi isso que aconteceu. O pecado não implica apenas em desobediência, mas também em separação, segregação. A criação pranteia por causa do pecado. A humanidade está morrendo por causa do pecado. Sangue mais sangue, né? Derramamento de sangue constante ou não? Guerras aí rolando, criminalidade aumentando. Isso é característica de um povo que caminha com Deus? Derramamento de sangue, roubos e mais roubos, são características de pessoas que pertencem ao Senhor? Não são. Essas são as características de um povo que não pertence ao Senhor e que não caminha de acordo com os seus ensinos. Com certeza, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, não são características que pertencem a pessoas que seguem os ensinos de Deus. Não são. São bem afastadas umas das outras. Um povo que caminha longe do Senhor e de sua verdade, caminha para uma realidade de desgraça. Um povo que não segue a mensagem de Deus,
um povo que não segue a ordem de Deus, a verdade absoluta do Senhor, um povo que não segue essa verdade, ele caminha para uma realidade de desgraça. Não é uma caminhada de experimentar o agir do Senhor, passar pela transformação do Senhor, não é. Um povo que caminha distante da verdade de Deus é um povo que caminha para uma completa desgraça. E sabe o que é o pior? Esse povo que caminha para uma completa desgraça, caminha para uma completa desgraça eterna. Caminham para uma condenação eterna. Aqueles que não obedecem, aqueles que não seguem, aqueles que não acreditam, aqueles que não vivem as ordens do Senhor, a verdade do Senhor, esse povo, essa gente caminha para uma condenação eterna. E essas pessoas estão ao nosso lado todos os dias. A única diferença que há entre você e ela é que você foi alcançado pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, que trouxe restauração, trouxe transformação para a sua vida. O ensino da verdade um dia lhe alcançou e você foi transformado por essa mensagem, que é a verdade. Essa outra pessoa, ainda não. Mas se não fosse por isso, se não fosse o próprio Deus vindo até nós, se inclinando à nossa necessidade de salvação, estaríamos na mesma situação que essas pessoas que não seguem o caminho da verdade. A falta de conhecimento dessa verdade é triste, solitária e aprisionante. Mas sabe o que é o melhor? Há sim um ensino que transforma. Essas pessoas que caminham longe da verdade de Deus são pessoas que vivem em um caminho solitário em seu pecado, em um caminho que é triste por causa do pecado, que não tem uma alegria eterna, nem uma esperança eterna, e são pessoas que vivem aprisionadas por causa e no seu próprio pecado. As pessoas que não conhecem o Evangelho que transforma, a verdade que transforma vidas, essa pessoa segue um caminho de tristeza, solidão, desgraça, condenação. Essa é a trilha, esse é o caminhar da pessoa sem Deus. Essas são as características da vida daquela pessoa que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. E isso não são características de um povo que segue a verdade, o ensino transformador do Senhor. Não são características do povo de Deus. E aí, como o próprio texto já diz, toda a terra pranteia. Há uma consciência de que toda a criação sente as consequências da queda. A natureza pranteia por causa do nosso pecado. Meus irmãos, tenham certeza, nesse momento, há lágrimas escorrendo sobre o rosto de muitas pessoas, porque estão sem esperança, porque estão aprisionadas em seu pecado, porque estão presas em seus vícios, porque estão cativas dos seus próprios erros, porque estão levando uma vida pecaminosa distante do seu Salvador, que ainda não conhecem o ensino que verdadeiramente transforma vidas. E sabe como é que deveria estar o nosso sentimento, o nosso coração e os nossos olhos diante disso? Nosso coração devia estar apertado porque vemos pessoas nessa situação. Nossos olhos deveriam se encher de lágrimas porque essas pessoas estão indo para o inferno e muitas vezes nós não temos um pingo de compaixão dessas almas que estão se perdendo. O nosso coração devia estar apertado por causa disso. Pessoas estão indo para o inferno nesse momento. Pessoas estão caminhando por um caminho de destruição, de condenação eterna. Nós, por causa do próprio Deus, e não por causa de nós, por causa do próprio Deus, caminhamos por um caminho que nos leva à vida eterna. E um caminho que é Jesus Cristo e a sua verdade. Fomos alcançados pela sua verdade. Fomos transformados pelos seus ensinos. Alcançados por sua graça. E então, temos esperança de uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. Mas muitas pessoas ao nosso redor, às vezes dentro de nossa própria casa, não têm a mesma consciência que nós. É necessário alcançá-los. Vamos ler os versos de 4 a 14.
Vai ser uma leitura um pouco mais longa, mas também eu vou gastar mais tempo nessa parte. Diz assim: mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam de sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. A nossa falta de conhecimento é vista. Quando há falta de conhecimento em nós, isso é notável, tanto por Deus quanto pelos homens. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Sabe, meus irmãos, eu me preocupo muito com as próximas gerações. Saiu uma pesquisa recente, acho que foi do Barna Group, né, o grupo Barna. E eles fizeram uma pesquisa acerca da juventude e constataram que 1/3 dos jovens entrevistados achavam o discurso da igreja algo muito ultrapassado. E eu me preocupo muito com isso. Porque o que a gente mais vê acontecendo hoje em dia é o evangelho sendo distorcido e igrejas pregando um evangelho de muito oba-oba e muito aveludado. Sabe? Eu vejo essa pregação acontecendo com mais frequência. Não sei vocês, mas eu vejo isso acontecendo com mais frequência. Quando na realidade a mensagem do evangelho é uma mensagem de cruz. Não é uma mensagem fácil. Não é fácil de ser estudada e muitas vezes difícil de ser explicada. Sabe, realmente não é fácil. Mas eu me preocupo muito com a próxima geração por causa disso. Porque estão tão acostumados com uma passação de pano, ou com um discurso muito Deus é amor, paz e amor, né? Um discurso muito tranquilão, que eu realmente me pergunto, o que é que vai acontecer quando eles lerem Oséias, por exemplo? Ou eu me preocupo quando eles começarem a ler as palavras de Cristo e as palavras do Novo Testamento, quando vai falar lá sobre perseguição, quando vai falar sobre ser testemunha, mártires. Eu me preocupo muito com isso. Qual é o discurso da próxima geração? Porque a mensagem do Evangelho realmente é uma mensagem de cruz. E se nós não nos apegarmos a essa mensagem de cruz, algo muito pior acontece conosco. Melhor é ter o Senhor nos exortando a uma vida de santidade, do que o Senhor, no dia do juízo final, nos condenando por termos abandonado essa mensagem. A mensagem verdadeira e fiel do Evangelho. Muito melhor é ter o Senhor nos exortando hoje e agora a termos uma vida de devocional mais constante, a termos uma vida de leitura bíblica mais constante, uma vida de serviço mais constante, uma vida de amor a Deus mais constante, do que no dia do juízo final estarmos diante do Senhor e o Senhor disser assim, não vos conheço. Eu me preocupo muito com a próxima geração por causa do discurso que tem sido dito recentemente, nos últimos anos. Espero em Deus que isso mude.
Outra parte do texto muito tocante é quando ele fala que os sacerdotes trocaram a sua glória pela vergonha. Versículo 7. Eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Meus irmãos, quantas vezes? Por favor, reflitam comigo. Quantas vezes nós não trocamos a leitura bíblica por algum outro passatempo? Quantas vezes nós já não desentronizamos o Senhor do nosso coração? Quantas vezes nós já não olhamos para o Senhor e falamos, espera aí, depois eu resolvo com o Senhor? Quantas vezes nós já não invertemos a prioridade de nossa vida? Não sejamos mentirosos nesse momento. E aí eu me incluo na mensagem. Muitas vezes isso acontece. O que nós vemos acontecer, por exemplo, nessa geração, quando muito se fala de juventude, os jovens de hoje não querem mais servir. Os jovens de hoje não estão mais nem aí para a igreja. Claro que não querem. Muitos deles tiveram uma inversão de prioridade. E muitas vezes, porque desde cedo, ele foi acostumado a priorizar os estudos e tudo que é terreno, e depois o reino do céu. Sabe, o jovem ele pode fazer o doutorado que ele quiser, ele pode aprender quantas línguas ele quiser, mas o reino do Senhor deve vir primeiro. Ele pode ter o doutorado que for, o pós-doutorado que for, mas qual é a vivência prática do cristianismo na vida dele? O cristianismo vivido, assim, realmente vivido, praticado, o que é mais exposto na vida do jovem? Ele pode falar a língua que for, mas certo, e o cristianismo vai entrar onde nisso daí? Onde é que entra o reino? Onde é que entra o reino dos céus? Onde é que entra o Senhor Jesus? Quantas vezes nós já não invertemos a prioridade da nossa vida? O povo nesse momento aqui fez isso. Desentronizou o Senhor, começou a cultuar outros deuses, outros ídolos. O próprio texto fala, a um pedaço de madeira faziam perguntas e de um pedaço de pau recebiam respostas. Desentronizaram o Senhor do seu trono soberano, tiraram o Senhor de sua glória, colocaram outro ser ali e assim quebrantavam o seu coração diante desses seres. Ou melhor dizendo, diante dessas criações, dessas criaturas, feitas por mãos humanas. Quantas vezes nós já não demos as costas para o Senhor? Quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas vezes nós já não simplesmente viramos as costas para o Senhor e dissemos assim, Senhor, outro dia. Senhor, outro momento. Senhor, quando eu tiver com tempo. Nos falta tempo sobre isso daqui. Nos falta momentos de derramar lágrimas sobre as Escrituras. Nos falta tempo de chegar diante do Senhor com o nosso coração quebrado em pedaços e entregá-lo para que Ele que conserte. Nos falta muitos momentos de devoção pessoal diante do Senhor. Quantas vezes nós não traímos o Senhor com novos ídolos que nós criamos no nosso dia a dia? Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes isso não acontece por dia? A verdade é que nós estamos a todo momento trocando a glória pela vergonha. A gente não consegue depositar, valorizar a glória do Senhor sobre nossa vida e a beleza de ter o Senhor glorioso sobre nós. O ensino que transforma, o ensino verdadeiro, a verdade que liberta, a verdade absoluta foi esquecida por esse povo. Tanto é que o próprio Oséias fala, Deus está falando ao seu povo. Lhes falta conhecimento. O próprio versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. A verdade do Senhor foi esquecida, deixada de lado. Isso acarreta uma série de erros, além da desgraça que se tornou a humanidade por ter se afastado do Senhor, além da desgraça que estava se tornando a nação de Israel por ter se afastado dos ensinos do Senhor, do ensino verdadeiro, da verdade verdadeira do Senhor. Havia uma perda de identidade. Quem nós nos tornamos distantes do Senhor? Com certeza, nós não somos povo de Deus se não estamos perto de Deus. Se não temos Deus como nosso Senhor. Como pertencerei a algo que eu não conheço? Como farei parte de um movimento que eu não conheço? Como proclamarei uma mensagem que eu desconheço? A mensagem dos nossos lábios, a prática da nossa vida, a conduta de ser, agir, a vida que nós levamos, a fé que nós professamos, deve estar pautada no ensino verdadeiro, transformador do nosso Senhor. Não deve estar distante disso. A nossa mensagem deve apontar para a cruz, a nossa vida deve apontar para a cruz. Devemos relembrar a sociedade do nosso tempo, a sociedade de hoje, que houve uma cruz onde o Cristo não permaneceu crucificado, mas uma cruz que levantou o nosso Senhor, onde Ele morreu nela, mas Ele não ficou lá, Ele ressuscitou. A cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio. Cristo está vivo e a sua verdade continua transformando vidas, libertando cativos, trazendo paz em desespero, sendo a paz em meio à guerra, a esperança em meio à desesperança. Cristo continua vivo e reinando. Deixa eu contar um negócio muito legal para vocês. Talvez vocês nunca tenham se atentado a isso. Todos os domingos nós vimos para a igreja, todas as celebrações nós estamos na igreja, quase todas as celebrações nós utilizamos esse púlpito. Quantas vezes vocês pararam para reparar que nesse círculo aqui reflete a cruz que está aí no teto? De todos os lugares da igreja. A mensagem proclamada aqui deve ser a mensagem da cruz. Nós cantamos isso ou não? Quando nós falamos assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Nossa vida deve direcionar a cruz que está vazia, proclamando que Cristo não permaneceu morto nela, mas que Cristo venceu a morte. Que Cristo nos salvou e nos restaurou. Cristo nos libertou dos nossos pecados. Cristo quebrou as algemas, as correntes que nos prendiam. Cristo nos libertou para uma nova vida. Da mesma maneira que o conhecimento que vem do Senhor, o ensino que transforma, nos leva a um estilo de vida benéfico à sociedade. O distanciamento desse ensino nos leva a um estilo de vida que afeta negativamente a nós mesmos e aos outros. Nós temos sido transformados por qual motivo? Pela aproximação do ensino que transforma ou pelo distanciamento desse ensino? A transformação que nós temos tido em nossa vida tem vindo de qual lado? Da aproximação ou do distanciamento? Nossa vida é transformada das duas formas. Se estamos próximos do Senhor, nos dedicando ao conhecimento bíblico, nos dedicando a aprender do Senhor e de suas sagradas letras, nós temos uma transformação benéfica a nós mesmos e aos demais. Se nós nos distanciamos desse ensino, das sagradas letras, da palavra de Deus, nossa vida é transformada para um estilo de vida que não nos beneficia, mas que afeta negativamente a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Qual é a transformação que tem havido, tem existido em nosso meio? Qual transformação alcançou a nossa vida? A transformação da aproximação ou do distanciamento? Vamos refletir um pouco nisso. Porque muitas vezes nós conhecemos crentes que estão na igreja há trocentos anos.
Aqui dentro, 1000 maravilhas. Lá fora, a primeira pelada que tem, grita um palavrão maior do que o campo que está jogando. Aqui dentro, um discurso manso com a sua família. Lá fora, a primeira discussão, uma tapa na cara da sua esposa. Há crentes que aqui dentro estão lá, tudo bem, tudo legal, ótimo, eu amo o Senhor, sou um servo fiel ao Senhor. E aí, quando chega lá fora, a primeira coisa que faz é trair o Senhor com diversos outros ídolos que ele criou para si mesmo. Isso é uma transformação pela aproximação da verdade do Evangelho ou uma transformação pelo distanciamento? É claro que é pelo distanciamento da palavra do Senhor. Agora também há histórias de homens e mulheres que eram extremamente violentos, que tinham a boca extremamente suja, uma conduta nada exemplar, que foram alcançados pelo mesmo ensino, o ensino que transforma, e então tiveram uma transformação genuína na sua vida, se transformaram de fato em novas criaturas. Essa é a transformação promovida pela aproximação ao ensino que transforma, as sagradas letras. A transformação que beneficia a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Qual é a transformação que nós temos vivenciado? Da aproximação ou do distanciamento? Reflita um pouco sobre isso. Eu lembro que quando eu estava numa viagem missionária com um grupo de jovens, e a gente vinha passando, e aí tem engraçado também que nessas viagens eu já tenho um chama para bebo, sempre aparece bebo do meu lado. E apareceu um homem extremamente alcoolizado. E ele não conseguia ficar em pé parado. Ele era o tempo todo assim, ó, de tão bêbado que estava. E esse homem começou a contar para mim, e eu estava com um grupo de adolescentes. E esse homem para do meu lado e ele começa a contar sobre a história de vida dele. Só que ele não conta sobre a história dele. Ele conta sobre como ele perdeu o pai. E ele contando a história, eu já estava me dando uma agonia. O meu ser estava sendo consumido assim. Ele contou sobre a morte do pai. Uma morte extremamente violenta. Ele disse que um amigo da família matou o pai dele. Com uma picareta. E ele contou tudo isso, toda a desgraça da vida dele. E ele falou tudo o que queria fazer com esse homem. E eu já estava com um grupo de adolescentes assim, disse, vão lá para a base, depois eu chego. Vocês sabem o caminho. Só que eles não queriam sair, ouviram a história toda. E aí, falei do Evangelho, orei pela vida dele, orando de olho aberto, né? Deus o livre. Sabe Deus o que acontece, tem que orar com o olho aberto. E quando fui saindo, que esse bebê desapareceu, ele dobrou uma esquina, eu nunca mais vi esse homem. Só que eu parei para o grupo de adolescentes que estava comigo, e eu falei assim, vocês estão vendo isso? Vocês ouviram isso? Vocês ouviram o que ele falou? Ouviram a barbaridade que ele contou? A maldade que ele contou? Essa é a realidade das pessoas que estão distantes do Senhor. Vocês viram o que ele disse que queria fazer com o homem que matou o pai dele? Essa é a realidade do homem sem Deus. E sabem o que é pior? Assim como ele, há muitos outros. Vocês têm uma grande missão, irmãos. Deus compartilhou uma grande responsabilidade com vocês. É para a gente assim também que o Evangelho deve ser proclamado. E é por gente assim também que vocês devem orar. Porque se Deus não tivesse alcançado vocês e os pais de vocês, vocês também estariam na mesma situação. Talvez menos pior, talvez pior ainda. Mas vocês estariam numa situação pelo menos semelhante. Vocês escolham o que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês querem se aproximar da verdade do Evangelho que transforma, se vocês querem se aproximar desse Evangelho e ser um proclamador desse Evangelho, ou se você quer ser alguém completamente distante do Senhor Jesus e ter uma vida desgraçada como a desse homem. Grupo de adolescentes, 13, 14, o mais velho tinha, acho que era 16 anos. Ouviram tudo, não quiseram sair de perto, ouviram, aprenderam a lição. Eu lembro que quando foi algum tempo depois, acho que um dia, 2 dias depois, um desses adolescentes, ele chegou para mim
E ele começou a contar. Ele falou sobre a vida dos pais e tudo mais, e ele disse assim: Daniel, eu fiquei com uma reflexão na minha mente. Depois do que você falou, depois do que a gente ouviu da boca daquele homem. A coisa que ficou para mim é a do quão miserável eu sou. Do quanto a minha boca é suja. Do quanto eu sou um ingrato. E do quanto eu não tenho sido um cristão autêntico. O que é que tem alcançado a nossa vida? É a aproximação ou o distanciamento do ensino que transforma? Como é que tem estado a sua vida nesse momento? Como é que tem estado a vida daqueles que estão ao seu redor? Quem é você? Aquele que está distante do ensino que transforma? Aquele que está perto? Aquele que está tão perto que já tornou-se um compartilhador? O roteador da mensagem do Evangelho? Quem é você nesse momento? Abram em Oséias 6. No versículo 14 do capítulo 4, antes de a gente entrar em Oséias 6, diz assim, ele termina o versículo dizendo: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Outros textos, outras versões, diz que um povo sem conhecimento caminha para a destruição. Muitas vezes, nós falhamos no evangelismo pessoal, relacional, porque nós não nos apegamos às Escrituras Sagradas, à oração e ao amor a Deus. Nós falhamos muito nisso. Nós estamos tão despreparados, tão sem conhecimento, tão sem nos dedicar ao conhecimento bíblico, a decorar alguns versículozinhos que para a gente assim, é besteira, é coisa de embaixador do rei, mensageiro do rei. Quando na realidade muitos versículozinhos são chaves para apertar o interruptor na consciência de quem está ao nosso lado. Às vezes um versículo, às vezes é um versículo aleatório, mas é o suficiente para apertar o interruptor da consciência de quem está ao nosso redor. Um povo sem conhecimento precipita-se à ruína. Meus irmãos, por favor, não deixem de se apegar à verdade que vocês disseram crer e que vocês professam hoje. Não deixem de se apegar a isso. Chorem diante das Escrituras. Leiam as Escrituras. Anotem. Pintem. Virgínia, a Bíblia de Virgínia é cheia de adesivo. É o tempo de devoção dela. Nunca vi uma Bíblia tão colorida. Mas vocês também. Risquem, anotem, pintem, colem adesivos. Virgínia depois pode passar às lojas que vendem os adesivos. Mas se apeguem a isso aqui. Lembrem da mensagem da cruz constantemente. Não se esqueçam disso. Não abandonem isso. Oséias 6 agora. A partir do versículo 1. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Venham, voltemos para o Senhor. Eu espero muito que esse ponto de exclamação no final dessa frase, venham, voltemos para o Senhor, seja uma tatuagem na sua mente, na sua consciência. Vocês se lembrem constantemente do venham, voltemos para o Senhor. Sempre que você se achar longe demais do Senhor, lembrem-se, venham, voltemos para o Senhor. Lembre-se que sempre que você estiver longe demais das Escrituras Sagradas, lembre-se, venham, voltemos para o Senhor. Não se esqueçam do Evangelho que salva. Não se esqueçam do Evangelho que alcançou a sua vida, que lhe ensinou a ser quem você deve ser e que transformou o seu ser.
Como já falei em outras pregações, dessa palavra, dessas sagradas letras, emana um poder transformador. E é um poder absurdo, grandioso, incontável e incomparável, que faz com que nenhum pecador, tão perdido que esteja, não seja convencido pelo Espírito Santo de seu pecado e seja levado a se arrepender diante do Senhor Jesus Cristo. Não há pecador no mundo que não tenha condições de ser contagiado, convencido pelo Espírito Santo. Ele pode estar na desgraça que for, mas se for plano do Senhor resgatá-lo, o Espírito Santo chegar sobre a vida dele, ele não poderá resistir ao Espírito Santo. Deus o salvará. Deus se inclina à necessidade do seu povo. Da mesma maneira como Deus se inclina à necessidade de seu povo, Deus se afasta do povo que peca contra ele. Deus se afasta do povo que é adúltero, que se prostitui com outros ídolos, que tira-o do trono, do seu trono de glória, que fecha a porta do seu coração para ele, que rejeita as suas bênçãos e passa a viver pela sua própria vontade, sua própria força. Deus se afasta dessas pessoas. Deus se afasta das pessoas que se afastaram dele. Agora, sabe qual é o melhor disso tudo? Essa mensagem nos ensina que ainda há esperança. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu, mas nos sarará. Ele nos despedaçou, mas trará cura. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará. Foi isso que Cristo fez. A grande lição da vida de qualquer pessoa está no fato de que Deus nos deu vida novamente e nos restaurou. Em Cristo temos nossas feridas saradas, nossa fé fortalecida, nossa vida transformada e nossa alma salva. Em mais ninguém. É em Cristo Jesus e somente nele. Não temos outro. Não temos outra coisa. Não há outro ser que nos salve. É Cristo Jesus. E somente Ele. E isso não veio de nós, em momento algum. Não veio de nós. O próprio Cristo nos resgatou. O próprio Deus encarnado. O ensino da verdade promove a esperança. A grande esperança. Ele virá. Esse ensino nos dá certeza. Sim, Ele voltará. Nossa vida agora já não é mais uma completa desgraça, mas é uma completa esperança por termos sido salvos em Cristo Jesus. E agora temos a beleza, o conforto de esperar a volta dele, para que vivamos a eternidade ao seu lado. Essa é a grande lição. A grande lição desse ensino que transforma. A grande verdade do ensino que transforma vidas. Que auxilia o crente a caminhar rumo à eternidade. Deus nos salvou, não por nós, mas apesar de nós. Deus se inclinou à nossa necessidade. Deus viu a nossa desgraça e nos trouxe graça. Aquilo que nós necessitávamos, mas não merecíamos. Quem é você nesse momento? Por acaso Deus tem te chamado a voltar a sua atenção para a verdade que transforma? Nesse momento, quem é você? Eu já encerrei a mensagem. Quem é você nesse momento? Você é aquele que tem se sentido distante do Senhor e que nesse momento gostaria de tomar a decisão de voltar para perto. Você é aquele que nunca esteve por perto do Senhor, mas que agora tem compreendido, por agir do Espírito Santo, de que você deve caminhar perto do Senhor. Ou você é aquele que quer reafirmar o compromisso que um dia teve diante do Senhor Jesus Cristo? Quem é você nesse momento? Se você se encaixa em uma desses 3 tipos que eu falei, levante uma de suas mãos. Ou caminhe até aqui. É um passo de fé. É uma tomada de decisão. Você é alguém que se sente longe, que nesse momento quer voltar? Você é alguém que sempre esteve longe, que agora quer vir para perto? Ou você é alguém que se sente enfraquecido e que nesse momento deseja ter sua fé fortalecida e reafirmar o compromisso que você teve diante do Senhor? Quem é você nesse momento? Alguém entre nós para tomar uma dessas 3 decisões? Alguém gostaria de tomar essa decisão?
Amém. Temos um. Há mais alguém? Alguém entre nós gostaria de reafirmar seu compromisso com o Senhor? Não quero ser chato. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Deus seja engrandecido pela sua decisão. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que nesse momento você ore por 3 coisas. Por aqueles que ainda não conhecem a Cristo e caminham distante de sua verdade, de seu ensino que transforma. Por aqueles que estão se distanciando. Por aqueles que caminham perto, para que não se distanciem. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e orem comigo. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor pelo dia de hoje. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos como igreja. Senhor, nós temos pedidos a fazer. Senhor, o primeiro pedido é que o Senhor alcance as almas que estão perdidas longe de Ti. Senhor, nosso pedido é que essas almas sejam alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho, pelo ensino que liberta. Não sabemos a situação de todos, Senhor. Alguns estão presos nas armadilhas do diabo, de Satanás, com as drogas, com a prostituição, com a idolatria, servindo a outros deuses. Senhor, alcance essas vidas. Que a mensagem do Senhor chegue até elas. Nos dê o privilégio, Senhor, de ver almas se convertendo nesse lugar. Senhor, nos dê a alegria de ver, Senhor, de os nossos olhos enxergarem um dos momentos mais alegres da nossa vida, que é quando pecadores reconhecem o seu pecado e se entregam ao Senhor. Que esse lugar seja um lugar de conversão. Senhor, nosso segundo pedido, ó Pai, é por aqueles que já caminharam perto de Ti, perto da Tua verdade. Senhor, que eles sejam reanimados na fé e que eles retornem para esse lugar. Que eles não, Senhor, não sintam um tico de prazer fora, nem que seja temporário. Trate, ó Deus, o coração dessas pessoas que estão longe nesse momento. Traga-os para perto novamente. Os jovens que se afastaram, os filhos que se distanciaram dos caminhos do Senhor, os irmãos que em algum momento perderam a fé e abandonaram a caminhada. Toque os corações deles. Que eles sejam contagiados pelo amor ao Senhor e pelo amor do Senhor. Que eles voltem até o Senhor. Nosso terceiro pedido, Senhor, é por aqueles que caminham contigo, estão firmes até. Nosso pedido é que o Senhor fortifique os passos. Que o Senhor fortifique a caminhada, Senhor. Não os deixe sair. Que eles não abandonem ao Senhor e a sua verdade. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, nesse momento nós queremos levantar um clamor, Deus, como igreja. Que o Senhor tenha piedade das pessoas que ainda vivem em desgraça. Senhor, que a partir de nós, não precisa ser tão longe. Se for tão longe, louvado seja o Senhor. Mas que a partir de nós, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, que vidas sejam alcançadas pela mensagem da cruz. Senhor, oramos por nós. Senhor, oramos pelo nosso ser, pelo nosso coração. Clamamos ao Senhor para que a mensagem da cruz esteja sempre em nossos lábios, Deus. Que o nosso ser seja contagiado a mergulhar nas sagradas letras. Que a nossa vida seja conduzida a um caminhar na verdade. Senhor, que as nossas mãos, que a nossa boca, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser por completo esteja fixados no Senhor Jesus Cristo. Que a nossa alegria da salvação seja contagiante, Pai. Senhor, tenha piedade daqueles que estão presos no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Que as correntes que os aprisionam sejam quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles conheçam a cruz vazia
e conheçam principalmente o Cristo que não ficou pendurado nela. Que eles conheçam o Cristo que venceu a morte e o salvou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aceita a nossa oração, nosso clamor. Incline seus ouvidos a nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.